o ponto que está sendo dito, eu vou pedir para jogar no chat, né? A gente vai ter um momento de abertura para as dúvidas, a gente vai resgatando. E fiquem à vontade. Se no final quiser abrir o microfone para fazer a dúvida também, tudo bem, a gente pode abrir esse ponto de conversa. Pedir para os microfones ficarem fechados, né? Para o ruído não atrapalhar a escuta de todo mundo. E é isso, fiquem à vontade para trazerem as dúvidas. Bom, o edital, né, Floresta Viva Terras Indígenas, ele tem um objetivo de apoio à restauração ecológica e fortalecimento das cadeias produtivas associadas à restauração em terras indígenas nos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, né? Vou falar brevemente sobre o Floresta Viva, né? E para contextualizar um pouco onde se insere o edital, né? Ele está dentro de um projeto maior que é uma iniciativa do BNDES, né? Que foi lançado lá em 2021. Ele tinha tem, né? Um objetivo de investimentos em restauração ecológica em todos os biomas brasileiros, né? A gente está em todos os biomas mesmo, né? Acho que com exceção do Pampa. A gente está atuando com projetos no Pantanal, no Cerrado, na Caatinga, agora, né, com a contratação dos projetos do último edital, na Mata Atlântica, sistemas costeiros também, e tem projetos na Amazônia, né? O Floresta Viva ele funciona com matching de recursos, né, que é a junção de recursos do BNDES com outras instituições apoiadoras, né? Por esse edital, Terras Indígenas, a gente tem o apoio da Agrícola Alvorada e da Fundação Bung, que foram os parceiros que construíram o edital, né? Não só com recurso, mas também tecnicamente, ajudaram a gente a elaborar. E eu gostaria de ver que o pessoal do BNDES, da Fundação Bung, da Agrícola Alvorada, quer fazer uma palavrinha sobre o papel do edital, nas suas estratégias de atuação. Podem ficar à vontade, começando pelo BNDES. Marta, Guilherme, vocês querem fazer uma fala? Achei que o Guilherme ia entrar, fiquei aguardando, que normalmente ele gosta de fazer essa abertura. Só queria agradecer a presença de todos. É, a iniciativa Floresta Viva continua no ano que vem no Floresta Viva 2. No Floresta Viva 1, que o parceiro gestor é o FUNB, nós já lançamos 12 editais e temos ainda previsão de lançamento de mais esse ano ainda. Mas, enfim, era só isso. Agradecer e estamos à disposição para dúvidas. Equipe da Bung quer fazer uma fala, da Fundação Bung? Obrigado, Pablo. Já, como fundação, também agradecer a participação de todo mundo aqui. A Fundação Bung ela tem uma estratégia muito clara de promover uma economia de baixo carbono. Temos alguns projetos rodando para a promoção de uma agricultura mais regenerativa, restauração florestal e para o manejo integrado do fogo também. É o nosso primeiro edital, é uma satisfação enorme, né? Já participar do Floresta Viva. Agradecer também a equipe do BNDES do Funbil por toda essa gestão. E que tenhamos bons projetos ao final. A gente tem essa expectativa de termos bons projetos de restauração, né, promovendo a cadeia de restauração nesses territórios indígenas que são fundamentais para a gente. E a gente está aqui acompanhando, né, coloquem as suas dúvidas e a gente fica à disposição para qualquer dúvida durante esse processo. Obrigado, gente. Obrigado, Leandro. Obrigado, Marta. Tem alguém da Agrícola Alvorada aqui, Leandro? Você que conhece todo mundo? Deixa eu dar uma olhada nas carinhas aqui. Se tiver, pode já abrir o microfone. Acho que não, Tá bom, vamos seguindo então. Bom, e aí qual que é o papel do Funbil dentro do Floresta Viva, né? Onde chega a gente? O Funbil ele foi selecionado parceiro gestor da iniciativa, né, do Floresta Viva lá em 2021. A gente começou a contratação com o BNDES em 2022. Né? A gente é responsável pela organização do processo de seleção, que é através dos lançamentos de editais, como esse que a gente está aqui conversando hoje. A gente também acompanha e monitora os projetos, né? A gente seleciona os projetos, contrata e faz esse acompanhamento e monitoramento dos resultados do projeto de restauração nesses biomas, né? Hoje eu acho que a gente está com 50 projetos, né? O Rodolfo aí que pode me corrigir se eu estiver errado, tá em torno disso, contratado, mais alguns que estão em contratação. A gente deve chegar perto de 80 projetos até o final do ano.
E o ano que vem com mais contratações também desses editais que estão abertos. No momento a gente tem 3 editais abertos, né? Bom, falando um pouquinho mais aqui do edital Terras Indígenas, né? O edital ele foi desenhado para apoiar projetos de restauração ecológica e fortalecimento das cadeias produtivas da restauração em 87 terras indígenas que estão localizadas no estado do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, né? O edital ele espera também, além da restauração das áreas e do fortalecimento da cadeia, gerar benefícios sociais, né? Por isso a gente incentiva a inclusão de ações de restauração produtiva, como sistemas agroflorestais, e também fortemente as ações de fortalecimento de cadeia produtiva, né? Onde pode ter produção de muda, né? Coleta de semente, formação desses grupos, né? Gerando esse benefício, esse impacto social a mais, né? A área de abrangência do edital, como eu adiantei um pouquinho, são 87 terras indígenas, né? Que estão nessa figura, né? A gente vê que tem uma grande concentração no estado do Mato Grosso, mas a gente também tem dentro do estado do Tocantins um número considerável e do Maranhão, né? É, um ponto importante assim em relação às terras indígenas, por exemplo, que tem um território em mais de um estado, que não sejam esses 3 estados, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, é que o território que é permitido ações de restauração e desenvolvimento do projeto é dentro desses 3 estados. Então, se a gente tem alguma terra indígena, por exemplo, que está na divisa, né, Mato Grosso, Pará, o que vale é o que está dentro do território do Mato Grosso, a área de restauração. A gente tem um foco bem específico para para esses territórios desses estados, né? Eu não vou bater as listas 87 porque é exaustivo, mas elas estão lá no item 7 do edital, que é a área de abrangência também, o nome do item, né? Quais são as premissas para a restauração e para a escolha das áreas, né? Esse edital ele é bem categórico no recorte, né? Nas outras iniciativas do Floresta Viva, nos outros editais, a gente permite ações em unidade de conservação, propriedade rural de até 4 módulos fiscais, territórios quilombolas, mas nesse edital a gente restringiu para terras indígenas, porque o foco é mesmo atuar nesses territórios que sofrem pressão de desmatamento, que tem áreas que foram degradadas e precisam desse esforço. Então, na estratégia de fortalecer esses territórios, a gente delimita a área de abrangência do digital para isso. Então, as únicas áreas apoiáveis são áreas degradadas dentro dos territórios indígenas desses 87, dessas terras indígenas, 87 terras indígenas na área de abrangência. E aí as premissas para restauração, né, a gente incentiva as ações de restauração mais consolidadas já, mas a gente também permite ações de restauração com sistemas produtivos, né? E aí por isso são permitidos também espécies exóticas agrícolas não invasoras, né? Então, se por exemplo a gente tem uma área que a gente vai fazer um sistema agroflorestal, pode entrar com uma adubação verde, que é uma planta que vai ser usada para preparar o solo ali agroecologicamente e vai poder às vezes combater um fator de degradação e ela vai sair sozinha do sistema, né? Porque ela não tem uma característica de invasora de permanência. Conforme vai sombreando, vai se formando a fitofisionomia de floresta mesmo dentro do SAF, é, ele tende a sombrear essas espécies agrícolas não invasoras e elas saem sozinhas, né, do sistema. Então são permitidos também para consorciar esse sistema de restauração e geração de renda, né? Um ponto super importante, né? As propostas tem que ser apresentada para apenas uma terra indígena, né? Então, você vai apresentar uma proposta, é para uma terra indígena, não serão admitidas propostas que têm polígonos separados em terras indígenas distintas, né? Então, tem muita atenção nesse desenho. Obviamente, dentro da terra indígena, não é necessário que se apresente um polígono de 100 hectares de área mínima, ele pode ser vários polígonos menores que compõem esse tamanho de área, mas tem que ser dentro de uma mesma terra indígena. E super importante, as propostas elas precisam apresentar a carta de anuência do órgão gestor e dos povos envolvidos, né? Para que a gente tenha esse envolvimento e o consentimento da população e dos povos envolvidos, né? E do órgão gestor. Então, também ter essa documentação para ser apresentada junto com a proposta é extremamente importante, né? Então, precisa fazer essa articulação desde já, às vezes
falar com o órgão gestor toma um pouco de tempo. Quem está no território atuando já sai um pouquinho na frente nesse sentido, mas quem está chegando e quer fazer os projetos, é importante ter essa anuência, né? Tanto do órgão quanto dos povos envolvidos. Por isso que a gente tem uma janela maiorzinha para esse edital, né? Ele fecha só em janeiro. Né? E as instituições proponentes, né? Quem que pode propor projetos, né, para o edital Terras Indígenas? Somente instituições sem fins lucrativos, né? E aí a gente tem essas características de associação, né, e fundação privada, né, então instituto, fundação de pesquisa, né, de apoio à universidade, algum fórum, movimento, e cooperativas também, né, sejam elas singulares, centrais, federações ou confederações, podem propor projetos desde que estejam constituídas há pelo menos 2 anos, né, isso é obrigatório, né, uma associação que foi fundada esse ano, no ano passado ainda não completou os 2 anos, ela não é elegível para submeter proposta, né? Isso porque a gente já entende que com mais de 2 anos a instituição tem um pouco mais de nível de maturidade para operar o recurso e executar as ações, né? Restauração. E a gente deseja, é desejável, não é obrigatório, isso precisa ser enfatizado, né? Experiência com projetos de restauração, né? Pelo tamanho do território, né? De área mínima, é importante que se tenha essa experiência, mas ela é desejável, ela não é obrigatória. Então, se a instituição não tem, né, essa experiência no seu portfólio de projetos, né? Está montando uma equipe para isso, então é possível ela propor mesmo assim não tendo experiência, né? Mas tendo é um diferencial, isso é avaliado também dentre os critérios de seleção. E aí, cada proposta só pode ter uma instituição proponente, não pode formar consórcio, né? Então, tem uma proponente que ela propõe, ela que vai ter contrato com o Funbil, ela que vai ser responsável pelas prestações de contas, ela que vai receber o desembolso e ela que vai executar o projeto, assim, ser a coordenação geral, né? Mas é possível arranjos de parceria, né? A gente entende que a instituição ela pode ter uma instituição parceira, que atua com ela junto do projeto, uma instituição que seja sem fins lucrativos ou fins lucrativos, uma universidade, que pode somar com o projeto, gerando benefícios ao projeto, tomando parte. Tem diferenciações importantes, uma associação, essas duas parceiras não podem receber recursos do projeto, né, direto pagamento, então o parceiro ele não pode receber depósito na conta dele para arcar com a equipe ou comprar algum bem que vai ser usado no projeto. Quem que tem que ter esse gerenciamento do recurso é a proponente, e parceiros de finalidade lucrativa não podem nem ser beneficiados com nada, nem disponibilização de equipamento, nem nada, né? Só parceiros sem fins lucrativos que podem, às vezes, ter um carro disponível para ir para campo, né? Ou talvez alguém da equipe ser remunerado diretamente pelo projeto para poder desenvolver as ações do projeto. Então, essa modelagem é permitida para ter mais força e garantir o impacto do projeto. O valor e o prazo, né? O edital ele tem 8.880.000 para apoiar projetos de restauração. A gente espera apoiar 4 projetos. É uma expectativa, pode ser que, dependendo do valor das propostas, a gente apoie 3 projetos, às vezes 5 projetos, depende de como for essa modelagem, né, das propostas, do nível do processo de seleção. Né? Então, a gente tem essa expectativa. Os projetos eles precisam ter uma área mínima para restauração de 100 hectares, como eu já disse anteriormente. E o que se espera é que os projetos possam ter até 48 meses de duração, né? Garantindo um mínimo de ações de manutenção e monitoramento por 24 meses, né? Então, considerando a implementação das ações de restauração, realizou o plantio, seja por semeadura direta, seja por nucleação, condição de geração natural, plantio de mudas na área, terminou essa fase de implantação, a gente começa a contar 24 meses de monitoramento. Então, se você terminou a implantação no 12º mês, seu projeto precisa ter no mínimo 36 meses, né? Então, isso é importante ter no desenho do cronograma da proposta. Um ponto super importante que a gente também destaca é que no processo, né, de início da execução do projeto, a gente tem uma etapa que é a elaboração do plano de restauração. A gente fala um pouquinho dela no edital, posso tirar uma dúvida relacionada a isso aqui também. E esse processo né, leva em torno de 6 meses entre a apresentação do plano, ida para campo, diagnóstico, apresentação do plano e
e a aprovação dele, né? A partir da aprovação dele pelo núcleo gestor do edital, que é composto pela Agrícola Alvorada, Fundação Bung, BNDES e Funbil, essas 4 instituições aprovando o plano de restauração, ele pode começar a ser implementado. Então, você tem os primeiros 6 meses para a implantação, para a elaboração do plano. Esse plano aprovado, vamos supor que você previu mais 12 meses de implantação das áreas de restauração, já são 18 meses, né? Então teria pelo menos mais 24 meses. Então a sugestão é sempre aproveitar esses 48 meses como um todo, né? Considerando que já vai ter um esforço inicial, às vezes pode ser que atrase um pouco por causa de logística no território, esse plano de restauração ou até mesmo a implantação. Então aproveitar essa janela de 48 meses para que se garanta que tem uma implantação adequada e também o monitoramento e as manutenções da área para garantir que elas fiquem estabelecidas quanto os aspectos ecológicos. Antes de seguir, eu queria ver com vocês se já tem alguma dúvida, porque a gente começa a entrar um pouco em detalhes bem específicos, né, do edital agora. E aí, se alguém quiser trazer uma dúvida aqui, fica à vontade, pode abrir o microfone. Pode ser sobre o que a gente falou até agora, pode ser alguma outra dúvida que não foi abordada ainda. A gente pode já começar a aprofundar um pouquinho nas questões. Boa tarde. Boa tarde, Pedro. Então, Pablo, na verdade você falou, eu acho que eu compreendi, mas eu sou o Pedro, muito em breve eu estarei trabalhando na articulação dos povos indígenas do estado do Tocantins, Uhum. e é uma organização de nível de estado que trabalha com todos os povos. Eu entendi que você falou que não pode, aliás, eu não entendi direito. Se a articulação propor um projeto, ela tem que escolher uma das terras que está vinculada a ela como base e propor para apenas uma terra? Isso, 100 hectares para apenas uma terra. Ô Pedro, o que não impede é uma questão que nunca aconteceu, mas o regramento não proíbe, né? Que uma proponente apresente mais de uma proposta, né? É super confuso, imagino até para avaliação, mas, por exemplo, vocês querem atuar em mais de uma terra indígena, vocês poderiam apresentar 2 propostas distintas, né? Porque não tem essa restrição de apresentar dessa forma. Mas eu recomendo focar os esforços em uma só, né? Entendi. E a regra do edital é uma só, né? Beleza, obrigado, Mais Pablo. alguma dúvida? Não, Não, né? tranquilo. Ruby Gouveia. Boa tarde, Pedro. Você me ouve? Ou Pablo, eu, né? O Pablo, Pedro perdão. era o outro. Isso, Não, perdão. tranquilo. Só para saber, né? Pablo, seguinte, como vocês enxergam a formação de alianças já prevendo é, diferentes instituições com proposta, por exemplo, aqui do estado do Maranhão, já pensando em eventos consorciados, mas não apresentação de proposta consorciada, como, por exemplo, encontro de viveristas, coletores, intercâmbios e formações conjuntas. Câmbio. Só para eu tirar a dúvida e tentar responder, Ruby, a ideia você fala como se fosse um outro projeto que executa uma ação que vocês poderiam somar, é isso? Isso, no caso da gente organizar alguma espécie de articulação territorial e institucional com as instituições que têm um histórico mais consistente, que vierem a caso demonstrar interesse de submissão da proposta, já prevê algumas questões nesse sentido. Dentro do próprio projeto, né? Que vocês vão propor, é isso? Isso, O que eu entendo é que seria algo dentro da linha de fortalecimento da cadeia produtiva, né? Que também é incentivado pelo projeto, então sim, é viável essas articulações, né, essa mobilização dos parceiros, esse fortalecimento da cadeia como um todo, seja através de capacitações para viveirismo, né, formação de rede de coleta de semente, o que for necessário, né. E uma coisa que a gente recomenda sempre que tiver esse tipo de atividade, né, pô, a gente vai ter capacitações para as associações locais, né, prever contratar esse pessoal que vai ser trabalhado dentro do projeto. Né? Então, pô, vou ensinar a produzir muda, vamos comprar a muda deles, vamos formar as redes de coletores, vamos comprar as sementes deles, né? Vamos capacitar o pessoal nas técnicas de restauração, vamos envolver na equipe, né, de que vai fazer a implementação. Então, ter esse olhar também é importante nessa hora. Então, acho que vocês seriam meio que nesse caminho. Poliana, eu vi que você tinha levantado a mão, abaixou? Você ainda quer esclarecer alguma dúvida? Quem tá com a mão levantada? Tem a Sol, tem alguém que é um. Tava o Antônio
É Maria aqui, Tá, Pablo. Tem o Antônio obrigado. com a mão levantada e Tá aí bom. depois tem mais duas pessoas. Tá aparecendo 4 para mim aqui, É, mas quatro. tudo. Acabei de ver mais uma. Obrigado, viu, Maria? Me ajudou aqui, eu fico meio cego no PPT. O Antônio, então, Antônio, pode perguntar. Boa tarde a todos. Tá me ouvindo aí? Sim, escuto bem. Bom, eu tenho uma dúvida aqui, né? Porque eu sou Antônio Martins, do território Araribóia. Sou brigadista, né, pelo Preve Fogo, num contrato de 6 meses. E depois Uhum, a gente fica 6 meses voluntário na brigada, fazendo coleta de semente, mapeamento das matrizes, produção de mudas e plantio nas áreas degradadas, né? sim. Tanto pelo madeireiro como pelos incêndios, né? Uhum, E a gente tem um grupo de mulheres viveristas também, aqui na aldeia, né? Que também a gente estava. A minha dúvida era se a gente poderia se juntar, né? Porque a gente já faz esse trabalho com parceria com elas, né? Se a gente poderia sim. se juntar para escrever o projeto junto, para caso ser contemplado, a gente executar o projeto juntos. Com outro grupo, né? Antônio, Isso. sem problema nenhum. O único ponto é que isso pode ser indicado, né? Que vocês têm como parceiro o grupo de mulheres, né? Ou qualquer outro grupo, mas a proponente é uma instituição só. Então, vocês, desculpa, é uma associação? O que que seria? Associação. Isso, a associação de vocês seria a proponente. Se ela tiver mais de 2 anos de existência do CNPJ, vocês seriam um proponente elegível. E aí vocês podem formar esse arranjo com a parceria com outros grupos, né? Pode ser um grupo, né? Nesse grupo das mulheres, né? Por exemplo, você usou, pode entrar como parceria, né? Ou alguma outra associação de Montradeia podem entrar como parceiros, mas é isso, a proponente é uma só. Aí os outros estão dentro do arranjo. E a outra dúvida aqui é sobre que eu vi aí que são período do 48 meses, né? Isso, E a mínima aí é por 100 hectares, não é isso? uhum, isso. É, mas assim, se a gente fizesse esse projeto e for contemplado, se a gente fizesse em menos meses, A implantação ou o projeto todo? o projeto todo, O projeto todo ele pode ser menos meses, mas tem que garantir 24 meses de monitoramento das áreas e manutenção. Então, vocês fizeram o plantio da área que pegou fogo, que você deu de exemplo, e aí você terminou em 2 anos, né? Esse plantio, e aí às vezes terminou até em 1 ano. Você precisa garantir mais 2 anos que você vai estar acompanhando a área. Então, às vezes, pô, chegou aqui, vou precisar fazer manutenção dos aceros, né? Então, eu sei que pega fogo ali na área, é legal ter um acero para proteger essa área que está sendo restaurada. Ou, né, fazer uma condução da muda, né, fazer uma adubação de cobertura. Então é legal ter esse período pensado para garantir pelo menos esses outros 2 anos de manutenção. Por isso que acaba chegando perto desses 48 mesmo, Antônio. Mas sim, são, as propostas podem vir com menos de 48 meses, né? Mas tem que garantir os 2 anos de manutenção. Então, acho que o mínimo que a gente vê de projeto hoje, quando chega, é 36 meses, né? Porque garante os 12 meses iniciais para implantar tudo e aí 6 para fazer o plano, 6 para implantar, se pegar um timing muito bom, e aí depois os 2 anos de manutenção. Mas eu acho que fica muito apertado, considerando que pode ter um atraso em campo. Então, minha recomendação é, assim, uma recomendação, não é uma obrigatoriedade digital, é usar esse período mesmo todo, para garantir que as manutenções sejam feitas, né? eu pergunto assim, porque assim, a gente tem um exemplo aqui, tem uma área que a gente está fazendo restauração lá, aqui no Uhum, território, e a gente já está com 5 anos lá nessa área, e todo ano uhum, a gente já passou 2 anos para plantar toda a área, e a gente sim, está com 3 anos dando continuidade fazendo esses aceros, uma linha de defesa, que uhum, é uma área de 36 hectares, e uhum, a gente está com 6 áreas, na verdade, essas 6 áreas que a gente já tem os plantios aqui, dá 122 hectares, né? muito bom. Então, nesse sentido, por exemplo, você já garantiria os 2 anos de manutenção com a equipe remunerada, né, com a questão da logística apoiada. Então, se você já entende que, por exemplo, está há 3 anos fazendo manutenção, esses 2 anos estariam garantidos. Se você for fazer alguma coisa posterior, aí eu acho que é buscar outras formas de financiamento também, né? O projeto também tem esse limite dos 48 meses. Certo, obrigado. Imagina, à disposição. Sol, Oi, boa tarde. boa tarde. Este,
Eu queria entender um pouco melhor, porque tem uma cláusula no edital sobre créditos de carbono, né? Uhum. E a organização em que eu trabalho, o Instituto Raoni, o território Capoto de Arina, ele está num processo, né, de contratação, de fazer o projeto com uma empresa, né? Então, eu queria entender um pouco melhor como funciona isso, porque aí fala que não pode, não, se as áreas que estão dentro do projeto entram nessas áreas de um projeto de carbono, é o que eu entendo, isso teria que ter uma autorização do BNDES, do Fumbio, da Fundação Bunge e da Agrícola Alvorada. Eu queria entender um pouco melhor Uhum. como funcionaria esse processo para que isso possa ficar claro para as organizações. Tá, eu vou tentar explicar um pouco histórico, o pessoal, o BNDES, Fumbio quiser me apoiar na resposta, fiquem à vontade. Mas assim, dentre os objetivos do Floresta Viva, Sol, existe também o destravamento de mecanismos para implementação dos projetos de restauração no Brasil, de geração de crédito de carbono, né, no Brasil. Então, o Floresta Viva, quando foi desenhado lá em 2021, 2021, o pessoal já estava olhando para esse momento que a gente está hoje, de quando os projetos estiverem em campo, sendo implantados, aproveitar esses projetos de restauração para gerar crédito de carbono e colocar no mercado, né? Então, como um objetivo de dinamizar essa cadeia, o Floresta Viva ele busca, né, certificar esses projetos, né? Então a gente estuda a viabilidade da possibilidade de gerar crédito a partir dos projetos de restauração e dessas áreas que estão implantadas com o recurso do projeto, a fim de explorar esse recurso para que ele possa dinamizar a cadeia. Não é o recurso, quando ele é gerado, ele não volta para o Fumbio PNDES, né, para a Fundação Bung ou para a Agrícola Alvorada. Ele vai seguir o rito, né, da certificação de carbono. Rodolfo, pode complementar, Rodolfo, por favor. Beleza. Bom, Sol, boa tarde a todas, todos. Bom, o objetivo aqui é fazer ações vinculadas à certificação de carbono, sempre com a anuência das comunidades. Então, eventuais créditos gerados, eu digo eventuais porque é uma série de fatores que são levados em consideração, todas as salvaguardas respeitadas, indicações da FUNAI também serão respeitadas e o principal, a anuência das comunidades serão respeitadas, né? Então a estratégia é deixar isso já delimitado e previsto no edital como uma possibilidade, não é uma obrigatoriedade ou uma realidade, é uma possibilidade mediante ao cenário de projetos de carbono no momento atual. Então, isso vai ser discutido com as instituições selecionadas, que elas também vão discutir com as instituições representantes das comunidades locais. Então, o intuito nesse momento é deixar isso previsto, porque, como bem o Pablo disse, a gente tem uma expectativa no Floresta Viva também de fomentar ações de restauração, não só o apoio, né, mas garantir que a cadela seja fortificada após o apoio desses 48 meses. Então, uma das possibilidades é a geração de créditos de carbono. Mas, novamente, não é obrigatório, não uma instituição selecionada, ela vai discutir isso com a sua comunidade e muitas das vezes os projetos de carbono não são viáveis nesses territórios. Então, acho que o momento é de deixar claro essa possibilidade e deixar eventuais créditos de carbono gerados, mesmo sem o apoio ou a participação do BNDES na Agrícola Alvorada ou da Fundação Bung, deverá ser pelo menos comunicada e alinhada esse processo. Então, que acho que, de forma bem resumida, existe essa possibilidade. Acho que essa possibilidade de geração de crédito de carbono é cada vez mais promissora, mas o Floresta Viva vem com uma ferramenta para dinamizar esse processo, para ter as melhores práticas de salvaguarda e seja uma referência nesse procedimento. Então aqui a gente está vislumbrando possíveis passos, mas não garantindo e não exigindo que esses projetos aconteçam, ocorram, e se mesmo que aconteçam, ocorram, serão respeitadas todo o processo de consentimento, de informação e de comunicação entre as partes envolvidas. Não sei se foi muito claro, é porque uma série de sis, né? Uma série de possibilidades. Mas como essa possibilidade existe, eu acho que é fundamental deixar claro já logo no edital, sendo que não é obrigatório, não vai ser uma exigência constante.
Perfeito, Rodolfo. É Guilherme Studas aqui do BNDES, só reforçando o que o Rodolfo falou, né? Que é importante essa possibilidade existir, mas a gente não sabe de antemão se é viável, né? Só depois das terras estarem definidas que você vai poder fazer uma avaliação da viabilidade de um projeto de carbono, que não é tão simples, costuma ser um projeto custoso, né? Mas assim, o Floresta Viva faz questão de levantar que essa possibilidade existe. Mas a gente só vai ter noção disso mais adiante ao longo do processo, tá? Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Guilherme. Só imagino que foi esclarecido, né? Só confirmando. Tá bom. Brasília é a próxima pessoa aqui. Sim, alô, bom dia, boa Bom tarde. dia. Eu sou o Leonardo, da organização COSP, não consegui mudar meu nome aqui. Eu gostaria de perguntar se é uma organização internacional que já está presente no território e já conta com uma articulação entre instituições de pesquisa, universidades e associações locais, pode ser proponente do edital da proposta. Vocês não têm um CNPJ no Brasil, Leonardo? Tem, sim, Tem um CNPJ no Brasil de vocês? tem. Então, acho que não tem problema, a questão já estaria resolvida, né? Não importa se a matriz de vocês é externa, se vocês têm atuação no Brasil, estão regulamentados há mais de 2 anos no Brasil, vocês são elegíveis, sim. Perfeito, obrigado, né? Imagina, à disposição. Poliana, Boa tarde. Sobre os 100 hectares, eu entendi que a área mínima, né, para ser restaurada, eu queria sim. saber se ela deve ser contígua ou não, se pode ser em várias frações. Sendo contígua, se pode ser também com diferentes técnicas dentro dos 100 hectares. Tá. Poliana, pode ser fracionada, né? Diferentes polígonos, áreas de polígonos diferentes, né? Então você pode ter uma área longe da outra. Tem um lugar que você tem 10 hectares, dentro da mesma terra indígena você tem uma outra área com 50 hectares, né? E a técnica a ser utilizada, e pode ser um só, se tiver 100 hectares lá, pode ser 100 hectares. E a técnica a ser utilizada, independentemente se é uma área só, uma outra, ou muitas, né? Varia conforme que se diagnosticar em campo. Então, se tem um pedaço da área por 100 hectares, tem muita diversidade, né? Possibilidade de diversidade. Então, vocês podem fazer um plantio total, uma semeadura direta, pode ser um pedaço que tem regeneração da condição da regeneração natural, né? Então, isso vai vir um pouco do plano de restauração. Quando vocês forem de fato para campo, olhar o que tem ali detalhadamente e falar, pô, aqui vai ter que prever plantio total, aqui dá para fazer condução de regeneração. Então, sim, pode adotar diferentes técnicas, né? Mas é interessante já ter um olhar mais ou menos de como que vocês estão olhando para hoje isso, né? Da área, o que vocês já imaginam de técnica. Com certeza pode adaptar durante o processo de elaboração do plano, mas é legal já ter um olhar baseado na realidade ali de campo hoje. Ok? Obrigada. Imagina, à disposição. Michel? Boa tarde, Pablo. Boa tarde aos demais. Boa tarde. Pablo, eu permaneço com dúvidas em relação à questão dos créditos de carbono. Ficou claro que não é obrigatório ter um projeto nesse sentido depois do projeto Floresta Viva, mas o edital ele é vinculante, né? Que os participantes declaram ter ciência de que eventuais projetos deverão contar com a anuência do BNDES, da Fundação Bung e da Agrícola Alvorada. E eu gostaria de saber se há segurança jurídica nesse sentido, se isso encontra amparo na legislação, essa cláusula. E também fala da repartição dos eventuais benefícios desses eventuais projetos de crédito de carbono. Isso também para mim não está claro como seria essa repartição de eventuais benefícios. E também acho uma outra coisa que não ficou clara é como seria no caso de uma área que já conta com um projeto de crédito de carbono. Como se daria a aplicação do projeto Floresta Viva. São essas questões, por enquanto, sobre crédito de carbono. Terei outras depois.
Uhum, tudo bem. Rodolfo, você levantou a mão, imagino que você queira complementar a resposta já dada, né? Sim, sim, vou complementar, Pablo, obrigado. Bom, Michel, assim, o amparo legal, assim, a gente ainda está no processo de ajustes da legislação relacionada aos créditos de carbono, né? Ainda desse formato de ARR, a gente não tem um comércio muito bem estruturado, não tem amparo legal. Então, eu reforço a nossa fala, que não teria obrigatoriedade de gerar crédito de carbono. A gente entende que uma área, se ela já tem créditos de carbono, projetos de crédito de carbono, ou seja, ou ela está com créditos via RED Plus, ou seja, é uma área conservada, ou já está com projetos de ARR, ou seja, ele está em processo de restauração. Então, nesse caso, o nosso entendimento é que não seria necessário outros projetos de restauração e um novo apoio. Mas, novamente, assim, isso vai ser caso a caso. Eventuais créditos, projetos de crédito de carbono serão discutidos com as instituições executoras, que, por sua vez, também discutirão com as instituições locais. E eu acho importante a gente ainda lembrar de um posicionamento da FUNAI, publicado em abril de 24, que reforça esse olhar de respeito às salvaguardas, de olhar de entendimento desse processo via as comunidades indígenas. Então, acho que esse é o principal ponto. O que eu respondi anteriormente e reforço aqui é que será discutido caso a caso, sobre a viabilidade ou não. E ao mesmo tempo, como há um certo não, né? Haverá apoio nesses processos de restauração nessas áreas, a nossa expectativa é que eventuais créditos de carbono sendo gerados pelas instituições executoras ou pelas comunidades sejam informados à iniciativa Floresta Viva, que aqui, nesse caso, é representado pelo BNDES, pela Agricolorada, pela Fundação Bung e pelo Fumbio, mas de qualquer maneira, eu reforço que o principal objetivo desse projeto é a recuperação de áreas degradadas. O crédito de carbono é uma possibilidade que vai ser discutida caso a caso, de forma alguma será imposta. Novamente, o que o Pablo colocou na sua primeira resposta, né? A gente tem como objetivo tem como objetivo principal a restauração, que eu acho que ficou bem claro para cada uma das instituições a serem contempladas. Tem uma expectativa de ao menos 100 hectares, esse é o principal objetivo do edital. Outras ações acessórias ou outros benefícios também poderão vir e que estão de acordo com o objetivo do Floresta Viva, que é o fortalecimento da cadeia. Então, a gente tem uma expectativa de geração de emprego e renda nos territórios onde as ações de restauração vão ser implementadas. Estruturação também de redes de coletores de sementes, eventuais viveiros, que eu vejo, que eu vislumbro que não será muito o caso pelos territórios em que o edital apoia as ações. Estruturação das organizações também. Então, a gente espera que as instituições apoiadas saiam mais fortalecidas e capazes de captar mais recursos, seja para outras ações de restauração, para ações de conservação ou ações de fortalecimento da gestão do território ali em questão. E, por fim, uma possibilidade da gente vislumbrar melhorias nesse processo de geração de crédito de carbono com respeito às comunidades. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, o objetivo principal é restauração de ao menos 100 hectares por projeto e outros benefícios acessórios. Quanto à partição de benefício, é novamente estabelecida numa consulta leve, prévia, informada, com todos os atores. A gente não tem nenhum modelo disponível, não tem nada obrigatório. E eu acho que um principal ponto que a gente está seguindo é essa recomendação e esse posicionamento da FUNAI em relação a esses créditos de carbono gerado em terras indígenas. Então, assim, a gente está. Esse posicionamento não é um posicionamento baseado em uma regra, não é legal, né? Mas é um posicionamento institucional que a gente vai respeitar. Mas além de respeitar esse posicionamento da FUNAI, eu acho que tem que respeitar as instituições selecionadas, executoras e as comunidades dos territórios que serão contemplados. Então, Michel, assim, a gente não tem muitos pontos, muitas travas, nenhuma obrigação. São possibilidades já estipuladas no edital que serão replicadas nos contratos de apoio, mas que os créditos serão gerados conforme alinhamento com todos os beneficiários. Então, não tem nenhum modelo ainda pré-definido, de uma forma bem simples. Não existe modelo pré-definido.
Obrigado, Rodolfo. E a Miri, você está com a mão levantada, pode fazer sua pergunta. Olá, pessoal, boa tarde. E a Boa Miri, do tarde. Instituto Perene, aqui do Tocantins. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é se há algum impedimento de nós submetermos proposta para uma terra indígena que já tenha sido contemplada em um edital de restauração do BNDES, mesmo sendo em polígonos de intervenção diferentes. E a segunda é no caso da área, né? A área mínima são 100 hectares, mas num cenário onde nós vamos submeter proposta para 200 hectares, por exemplo, e no final da análise tenham vários projetos interessantes enfim, que estejam aptos, haveria uma flexibilidade para redução dessa área, para poder contratar, né, todas as propostas, ou a área que for enviada na submissão, ela vai ser considerada até o final. Tá, boas perguntas, Yamini. Se você já recebe recurso de um outro projeto do BNDES ou qualquer outra via de financiamento, né, que para a terra indígena em si, isso não impede, né, e não torna o projeto proposta inelegível, e o que tornaria inelegível se fosse o mesmo polígono, né, uma sobreposição de recurso. Isso não é admitido no Floresta Viva, né, uma sobreposição de recurso, por exemplo, o Rodolfo usou ali na questão do projeto de restauração de carbono, né, se já tem um projeto de carbono, já tem apoio de recurso, a gente não vai apoiar mais recurso em cima, né. Então, não sendo o mesmo polígono, tudo bem, pode seguir, mesmo que já tenha o contemplado. Sobre o tamanho de área mínima, 100 hectares, não tem tamanho de área máxima, né? Então, vocês têm um projeto que é maior, 200, 300 hectares, e vocês vão propor algo assim. Quando chegar no processo da comissão de seleção, né, lá uma etapa mais para frente, mas isso já aconteceu no Floresta Viva algumas vezes. Sim, pode ser, a comissão pode pedir uma redução de tamanho de área para adequar orçamentos de projetos. Então, poxa, eu posso apoiar dois projetos ou apoiar três, se eu reduzir, sei lá, 20 hectares desse, eu consigo colocar 80 do outro, né? Dando de exemplo, né? Então, e isso ajuda nessa composição. Isso pode acontecer por meio de condicionante, né? Que são condicionantes que são ajustes que são obrigatórios de serem estabelecidos na proposta, nos ajustes, né? Mas para isso a proposta precisa ser recomendada pela comissão depois de uma avaliação técnica. Perfeito, obrigada. Tá? O pessoal da associação Tairu. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Maria, aqui da Associação Indígena Tahiru, do Carajá Chambeuá. E eu não consegui entrar antes na reunião, mas assim, eu já peguei já em andamento, mas já está bem claro, já esclareceu bastante algumas dúvidas que eu tinha depois das perguntas. Mas a minha dúvida é se após essa primeira reunião vai ter um grupo das pessoas que têm interesse para ficar recebendo informações, alguma coisa do tipo. Tá. Maria, a comunicação com o Fumbil, ela é feita pelo meio do portal de chamadas do Fumbil, né? Ele é um canal que está disponível no texto do edital, mas se você escrever no Google, né, qualquer buscador, portal de chamadas Fumbil ou portal Fumbil, ele te direciona para o portal. Lá no portal, a gente tem acesso a todas as perguntas que são feitas. Tem algumas perguntas que já são padrão, que a gerência já iniciou antes mesmo de chegar o edital, mas não tem nenhum grupo de comunicação com a gente direto, né? Os pontos de acesso com a equipe são nesses encontros. Então, a gente tem esse encontro de hoje, no dia 29, no dia 3 de dezembro, a gente tem uma segunda reunião de esclarecimento de dúvida, né? Muito provavelmente a gente vai dar um foco no processo de submissão de proposta, que é dentro do sistema do Fumbil, é um sistema novo, que as proponentes, né, ainda estão tendo o primeiro contato, então a gente está dando essa ênfase, né, essa capacitaçãozinha dentro do sistema para entender como é que faz a submissão, mas já recomendo o pessoal já ir dando uma olhada dentro do portal como é que é. E a gente ainda vai ter uma terceira reunião depois que encerrar o período de esclarecimento de dúvida lá em janeiro. Eu acho que é dia 12, se eu não me engano, ou dia 14. A gente tem essa terceira reunião. Então não tem um grupo, né? Mas se vocês tiverem uma articulação com os outros povos da região que vão colocar propostas, quiserem se comunicar internamente, acho que a gente não tem nenhuma objeção quanto a isso, mas não tem nenhum um canal formal além do canal de perguntas dentro do portal de chamadas do Fumbil. Sim, entendi.
Aham, muito obrigada. Então, esse espaço lá para a gente estar vendo sobre a submissão de proposta a gente acessa o site e vai ter lá, né? Alguns Isso. passo a passo. É tipo um treinamentozinho prévio, né? Isso. Você está acompanhando a apresentação aqui? Você consegue ver a Sou. tela? Tá. Sou. Esse aqui, submissão de propostas, né? A gente tem o canal do Fumbil, né? O que é o chamadas.fumbil.org.br. E aí aqui quando você entrar nele, aparece, tem várias chamadas, o Terra Indígenas ele está em último, porque ele é o que está com um período de seleção aberto mais longo hoje, né? O portal organiza automaticamente pelo período de encerramento. Quem está mais perto de encerrar é o primeiro que aparece. Como a gente está com a janela maior, a gente está em último, desce até o final, e aqui a gente tem esse campo. Se você clicar em Saiba Mais, você vai abrir um campo que é esse aqui, onde está esse daqui, onde você consegue ver perguntas que já foram feitas, fazer perguntas por lá, e submeter proposta, vai te pedir para fazer um cadastro, né? Para você poder fazer a submissão de proposta e também tirar as dúvidas, precisa, né? Uhum. Ah, sim, entendi. Tá? E aqui é um Já passo a estou passo, a acompanhando. cara lá do portal, como é que é, né, Maria? Por exemplo, quando você faz o cadastro, entrou, submeteu proposta, você vai cair nessa página aqui, ó. Do Floresta Viva Terras Indígenas, criar proposta. Aí são 6 passos para criar proposta, né? Uma visão geral do que é o projeto em si, depois a equipe do projeto, o cronograma de execução, o cronograma financeiro, né? Onde estão os gastos ali no tempo, e aí ele faz o orçamento e o cálculo de desembolso aqui. Depois o passo 6 é para colocar informações sobre a instituição. Né? Nesses campos tem os anexos disponíveis sempre que precisar. É nesse caminho. Então, quando eu entro aqui na tela principal, eu já abri, aí eu vou lá em institucional, notícias, transparência, home. Eu vou no home para me achar esse espaço aí Isso. para mim entrar, né? Aí você vai achar lá embaixo da página, vai ter que subir, né? Você vai achar o edital. E aí, onde está todas as informações, onde está, faça aqui sua pergunta, onde estão as perguntas que já foram feitas e respondidas, né? Porque aí todo mundo tem acesso às mesmas dúvidas, né? Então isso é legal também, né? Por mais que você não tenha dúvida na elaboração da proposta, sempre dá uma olhada nas perguntas que estão chegando, porque pode ser que alguém teve uma dúvida que também é sua e você ainda não percebeu, né? Então isso ajuda também a ficar mais transparente e também ajuda a chegar a melhores propostas, né? Não, então tá ok, obrigada. Imagina, à Muito bom. disposição. Pessoal, acho que, né, foram bastante dúvidas. Eu vou bater mais alguns pontos aqui, né, rapidamente, e aí a gente pode tirar as últimas dúvidas que aparecerem, né? Mas sempre que eu vou falar um pouco de orientação para a elaboração das propostas, né? Então é importante na elaboração da proposta se justificarem o porquê que estão escolhendo aquelas áreas, né? Em quesito de biodiversidade, carbono, as questões fundiárias estão regularizadas, né? Tem alguma questão fundiária, algum conflito que precisa ser observado, se as áreas são viáveis para restauração, se ela gera conectividade. Isso é um ponto que a comissão sempre olha, viu, gente? Ficando de dica para vocês. Se a área está fazendo conexão, às vezes é um fragmento isolado que vocês vão restaurar, pô, já pensa fazer conexão com um fragmento maior próximo, né? Esse é um ponto bem importante, né? É importante apresentar na elaboração da proposta, né? Na proposta que está sendo elaborada, onde vai ser essa área, né? Então já tem uma previsão, se tiver facilidade de mexer com os softwares de criação de mapa, né? Para gerar os shapefiles, né? Tipo o QGIS, o ArcGIS, legal já usar, mandar esse polígono para a gente, se não pode usar o Google Earth, ou gerar um mapa mesmo de foto, depende um pouco da habilidade da equipe, às vezes, no momento, mas apresentar um mapa é super importante, né? Escrever um pouco do histórico dessa área, né? O que gerou a degradação dela, por que ela precisa ser restaurada, faz quanto tempo que ela está degradada. Pô, foi 2 anos atrás na queimada. Ah, não, faz 10 anos que o madeireiro entraram, derrubaram e a área não conseguiu regenerar sozinha. Então, trazer esse histórico, né? O que está gerando a impossibilidade de restaurar naturalmente, né? Essa área é importante estar apresentado, né? Pensar já o fornecimento das mudas, né, e das sementes que vão ser utilizadas e também os outros insumos, né, ter um pouco essa logística já da cadeia local, de onde que vem as mudas, de onde vem a semente, de onde vem adubo, de onde vem mão de obra, isso é importante estar na proposta, né, o anexo C, ele tem uma estrutura pensada nisso, então ele baliza, né, a gente precisa que vocês preencham o anexo C e passem as informações dele para o
lá no passo 1 do portal e anexa junto ao anexo C, que ele tem algumas tabelas que a gente não consegue replicar no portal. Então, são os 2 documentos que precisam ser preenchidos, né? E aí as etapas que a gente prevê como mínimas, né, para as propostas, né? Então, já pensar o mapeamento, o diagnóstico da área, pensar a articulação e mobilização local, pensar como que vai ser o preparo dessas áreas, a implementação das técnicas, como que vão ser as ações de manutenção e monitoramento, e como que vai ser as ações de fortalecimento da cadeia produtiva, e pensando também as capacitações envolvidas, né, no fortalecimento, né? E aqui eu falei já um pouco do plano, né, que a gente tem 6 meses para elaborar o plano, então foi contratado, né, prevê que os primeiros 6 meses de articulação e mobilização é para elaborar o plano, é para ir para as áreas, fazer diagnóstico, coletar solo, né? A gente pede um registro de RT, então precisa ter um profissional responsável, pode ser um engenheiro florestal, um biólogo, um agrônomo que tem o expertise em restauração ecológica para estar assinando um projeto de 100 hectares, né, gente? Então, o preparo do solo é importante, né? Conhecer as espécies locais é importante, então é importante ter essa equipe técnica em volta e ter esse registro da ART, a anotação de responsabilidade técnica. Acho que já está bem claro no edital, mas as áreas que precisam, para restauração, elas têm que estar livres de obrigações legais, né? Então, às vezes tem um termo de ajustamento de conduta que obriga a restaurar lá, tem alguém que já tem um acordo, né, que vai restaurar aquele território, naquele polígono específico, não pode, não é elegível, né? E é isso, eu falei um pouquinho já também das técnicas ali, na pergunta da Poliana, né? Então, a restauração é sempre baseada no diagnóstico realizado. E aí são as etapas, né, de a implementação do plano, fortalecimento da cadeia produtiva, isso está tudo no edital, a gente já passou bastante aqui em cima nesses pontos, né? Antes de eu falar das próximas etapas, eu vi que o Antônio levantou a mão, né, Antônio? Pode perguntar. Boa tarde. Sou Marquinhos Carajá, né? Estou como presidente da Articulação dos Povos Indígenas do Estado. Eu queria só fazer algumas perguntas. Uma pergunta. Uma organização de articulação do Estado do Tocantins, a gente pode ser proponente de algumas organizações, porque nós temos muitas organizações que têm interesse, muitos povos têm interesse, mas a maioria das organizações estão inabilitadas ainda, né? São associações novas, outros têm algumas pendências que ainda tem que tentar se resolver. Se a gente pode ser proponente dessas organizações? Tá, acho que foi a mesma pergunta que teve aqui atrás, né, Antônio? Acho que foi outra pessoa que trabalha com você. Vocês representam as associações do Estado, mas vocês não são governo, né? Vocês são uma associação indígena, né, que representa localmente, uma articulação, né? Então, não tem problema, vocês podem representar as outras. Vocês têm no CNPJ há 2 anos de existência, né? Sendo uma associação sem fins lucrativos, vocês são elegíveis e podem ter elas como parceiras, né? As outras terras, associações, né? Vocês podem ter eles como parceiro na proposta e serem vocês os proponentes, sim. Beleza. Tá bom? A dúvida já foi sanada aí nas perguntas dos outros. Tá bom, beleza, mas fica à vontade se tiver mais dúvida. Beleza. Sol? Surgiu uma dúvida em relação aos polígonos que a gente teria que mandar, né, das áreas a serem restauradas. Teria algum problema, por exemplo, a comunidade pensa numa área, mas como vai ser feito um diagnóstico, essas áreas poderiam mudar, dependendo do que a equipe, né, que está fazendo o diagnóstico oriente a comunidade. Teria algum problema dessas áreas que já foram informadas mudarem depois desse diagnóstico? Se no momento da elaboração do plano de restauração entender que aquela área não é viável, ou às vezes a comunidade destinou para outro uso, e aí isso também torna ela inviável, né? Não tem problema mudar. Né? Tem que ser uma área próxima, com as mesmas características, né? Mas a gente entende que agora é uma previsão de localização, né? O segundo ponto enfatiza um pouco disso, né? A gente tem uma previsão de localização das áreas. Se alterar na elaboração do plano, a gente entende que é possível, porque é o plano que de fato vai dizer o que vai ser feito. Uma vez apresentado o plano, a gente espera que não tenha alteração, mas... Obrigada. Imagina, à disposição. Então, já falei um pouquinho aqui do calendário, né? Mas a gente está
abriu o edital dia 10 de outubro, dia 29 hoje essa primeira reunião, a gente tem uma reunião dia 3, outra reunião dia 14, né? Dia 3 de dezembro e outra 14 de janeiro. No dia 12, encerra o prazo para dúvida pelo portal. Então, todas as dúvidas que são por escrito, né, que a gente vai tirando, são por lá. Se ficar alguma coisa, a gente vai ter uma reunião ainda no dia 14. Dia 19, encerra o prazo de submissão de proposta, se eu não me engano, às 18 horas, né? Tá aqui, 18 horas. Eu tava com a tela tampada aqui. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, né, tem esse canal. Faça aqui sua pergunta, né? Eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre o processo de seleção, que é importante, né? A gente fala um pouquinho ali da comissão, não, uma das dúvidas. Mas a gente tem, no processo de seleção de propostas, a gente tem duas etapas, né? Uma primeira etapa de análise documental, então a gente olha se a proposta foi enviada completa até a data limite, se os proponentes atendem os critérios de elegibilidade, né? Que a gente já pontuou. Se apresentar todos os documentos obrigatórios, tem uma lista de documentos obrigatórios que estão lá no item 15 do edital, eles precisam ser todo abordado. Essa última observação ela não faz parte, viu, gente? Ela ficou copiada de um outro edital. A área mínima é 100 hectares, não tem essa questão do valor aqui, desculpa, tá? E aí a segunda etapa, que é de análise técnica, né? Então ela foi aprovada na primeira etapa, né? O FUNBIL encaminha para a comissão de seleção, que é formada por meio de indicação do BNDES, do FUNBIL, da Agricovolada e da Fundação MUG, indicam a comissão de seleção, né? Uma comissão de caráter técnico, muito provavelmente a gente vai envolver órgãos do governo que têm interesse e atuam no território, né? E perfis técnicos também com diferentes visões, técnicos de restauração, pessoal que tem uma visão mais de gestão de projetos. A comissão é bem ampla, né? As propostas recebem nesse processo uma avaliação baseada nos critérios de seleção do item 24. E aí todos os projetos que tiverem uma pontuação mínima de 70%, eles são recomendados, e aí a gente monta a classificação e monta o ranking das propostas que são recomendadas, e aí a partir daí pode entrar no processo de ajuste ou não, dependendo da comissão de seleção. Os anexos do edital, eles estão nessa página de boas-vindas, ela não está aparecendo facilmente, gente, então quando vocês forem entrar no portal de chamada atrás do anexo, vocês entram lá e aí no final vocês escrevem boas-vindas lá no link, da forma como está aqui, porque vocês conseguem acessar onde estão esses arquivos, né? O A e o B estão disponíveis lá no passo 6, mas o C ele não está aparecendo, nem a planilha de coordenadas não está aparecendo dentro de submissão, né? Então vocês podem acessar por aqui. Esses são a lista de documentos obrigatórios, né? O CNPJ, o estatuto vigente, isso é super importante, registrado e vigente, né? O que está inválido. Até de eleição e posse da diretoria em exercício, né? Registrado em cartório também, então a diretoria que tiver no momento de submissão da proposta em exercício é que precisa apresentar, documentos dos representantes legais, se é um representante legal, é um só que manda, né? Se são 3 representantes legais, tem que mandar dos 3. E os documentos de comprovação de experiência, né, que estão relacionados ao anexo A. As demonstrações financeiras, né, a gente pede também que sejam apresentados, e esse formulário de apreciação institucional, ele também está disponível lá no portal. Vocês, quando for apresentando sobre a instituição, no passo 6, ele vai ser um dos anexos. Então já entra lá, baixa ele, preenche, quando for submeter a proposta, ele já vai estar disponível para vocês. A Sol, né, tá com a mão levantada? Sol, pode perguntar. Sim, eu ia perguntar justamente sobre isso. Esse anexo, a gente pode entrar e a gente tem que ir preenchendo ou pode ir até esse passo para descarregar essa planilha? Você pode repetir, Sol? Desculpa. Que você fala que ele está a gente tem que entrar onde a gente vai submeter a proposta para pegar essa planilha de apreciação nível. Isso, exato. Ok. Ela está disponível lá no passo 6. Dá uma olhada Bem, lá, eu acho que é a primeira tem que pergunta. preencher tudo ou pode ir até o passo 6 tranquilamente? Pode ir até o passo 6 direto, ele é liberado, né? Você não, acho que não consegue preencher algumas informações de cronograma financeiro, né, aqui Sim. na página do portal, porque, por exemplo, se apresentar o cronograma financeiro, aqui você precisa ter o cronograma físico, então ele não libera, mas o passo 6 ele é acessível, então você clica lá e você consegue ter as perguntas já e baixar os documentos obrigatórios que estão lá. Qualquer dúvida de acessar o documento, dificuldade, manda uma pergunta lá naquele canal de pergunta, que a gente direciona para vocês, talvez até por um link fora ali do portal mesmo.
Só outra dúvida, não tem uma planilha de Excel para orçamento, como nos outros editais do Fumbio? Tem, mas ela é dentro desse passo do cronograma financeiro, aqui. Né? Tá vendo? O cronograma financeiro, ela tem a opção de baixar a planilha e aí você tem que fazer o upload dela. É uma planilha completamente diferente dos editais anteriores, né? Mas se você olhar lá, o cronograma é super facinho de preencher. É bem mais fácil até que a planilha, mas sim, tem a opção, porque às vezes está trabalhando offline, né? É só para ter claro isso, porque, assim, em editais anteriores do Fumbio, a gente trabalha nos documentos offline e ia subindo na hora. Mas, então eu vou informar isso, que a gente tem que, desde agora, entrar para pegar alguns documentos para trabalhar neles. Porque antigamente vinham todos os anexos fora, entendeu? Isso. Não tinha que entrar no... não tinha plataforma, ela é nova, a gente começou nesse semestre para todos os projetos. A gente fez... A plataforma acho que já tem uns 2 anos que a gente trabalha internamente no Fumbio. O ano passado a gente já começou uns testes mais robustos, no final do ano passado, começo desse ano, e agora ela abriu de vez. Então toda a proposta para o Fumbio vai ser via plataforma, né? Então já é legal ir se acostumando, entendendo ela, tirando as dúvidas, né? E um ponto importante, ela salva automaticamente. Você escreveu a informação, pum, ela fica salva. É que nem o Google Drive lá, o Google Planilhas, que você vai preenchendo e vai salvando, né? Ela tem esse mesmo mecanismo de funcionamento. Então, você começou a preencher o orçamento lá, tem que parar, fazer outra coisa, vai voltar no outro dia, tá salvo já. Ótimo. Tá bom. Eu vou abrir para a pergunta da Poliana. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou pedir para sinalizar agora, porque a gente está passando já um tempinho do horário da reunião. Eu imagino que os pessoais têm outros compromissos, então abrir mais uma ou 2 perguntas depois da Poliana, caso tenha. A minha pergunta é o seguinte: tem uma terra indígena que a gente já elaborou um plano de restauração, na verdade, um plano de recuperação de vegetação nativa, só que de 25 hectares. Eu gostaria de saber, nesse caso, se a gente pode somar esse plano que já existe à proposta de construir plano para os outros 75 hectares, ou se é melhor começar do zero? Eu entendi que a área não foi restaurada, né, Poliana? Você me Não, confirma só, por favor. não Vocês foi, têm um só plano, foi feito né? o plano. Isso aconteceu em um dos projetos que a gente contratou, acho que no edital Caatinga, e o que a gente recomenda é assim, Poliana, o plano de restauração do Floresta Viva, ele tem um modelo, então vocês vão ter que prever que precisa adaptar esses 25 hectares ao modelo do Fumbio, né? Ali, então vai ter esse trabalho, mas se você já tem um diagnóstico de solo, da área, já fez tudo, você já tem uma etapa do trabalho feita, né, para esses 25 hectares, mas vocês vão ter um trabalho, né, acho que de voltar na área depois de um tempo para ver se é isso mesmo, né? Então, lógico que não vai ser o mesmo trabalho dos outros 75 hectares, mas sim, vai ter algum trabalho em cima, né? E pode usar essa área com certeza. Tá, então tem um modelo que deve ser seguido. Isso, a gente disponibiliza para os projetos que são contratados. Ok, tá bom, obrigada. Pessoal, então eu acho que a gente pode ir encerrando, né? Respeitar o horário também. Se o pessoal, o Rodolfo, quiser fazer uma fala, o Guilherme, né, BNDES, o pessoal da Bung está por aí, o Leandro, o Jonas, quiserem fazer uma última fala, fiquem à vontade também. Bom, posso começar aqui, Pablo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, o interesse demonstrado no nosso edital, tá? Nós estamos com uma expectativa muito positiva no recebimento de propostas e assim a gente vai estar nesse período, né, o Fumbio vai estar disponível para esclarecimento de dúvidas adicionais, tá? Tudo que vocês necessitarem de suporte para que possam submeter a proposta de vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigado e uma boa proposta, tá? Só para complementar aqui da Fundação Bung, a gente também está à disposição. Muito obrigado, Pablo. Obrigado a toda a equipe do BNDES também. A gente está muito animado aí com o lançamento do edital e esperando agora as propostas começarem a serem elaboradas. Obrigado, Jonas. Obrigado, Guilherme. Pessoal, o agradecimento então já está feito por todos, mas agradeço em nome do Fumbio também. Desejo boa sorte para todo mundo. Enfatizo que estamos à disposição via portal de chamadas, por qualquer dúvida. Se tiver alguma dúvida relacionada especificamente ao processo de submissão, pode acionar o e-mail do Floresta Viva, né? Vou colocar ele
aqui para ficar disponível para vocês, esse florestaviva@funbil.org.br. Qualquer dúvida também relacionada fora perguntas sobre o edital, pode acionar a gente por ali, tá bom? Eu espero vocês dia 3 de dezembro, contar todo mundo aqui de novo, então. Boa sorte. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Beleza, pessoal. Até logo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos.